fazer. E nós vamos ver aqui nesta passagem que nós lemos, o livro de Números, capítulo 13, nós temos aqui o relato dos espias que estão chegando para concretizar a promessa do Senhor. Os espias estão chegando à terra de Canaã. Deus está concluindo a retirada do povo da escravidão do Egito para introduzi-los à terra que havia prometido desde Abraão, as mesmas terras por onde Abraão peregrinou, e agora o povo está justamente nessas fronteiras, aqui no capítulo 13, pronto, ou imaginava-se que estava pronto para entrar e conquistar, estava pronto para conquistar a promessa que o Senhor tinha dado para eles. E é isso que muitas vezes a prova vem fazer conosco. As tribulações, as lutas, as dificuldades, elas vêm nos fazer, nos provar para saber se nós estamos preparados para adquirir e herdar aquilo que o Senhor prometeu e o que o Senhor tem para nos dar, ou se ainda precisamos passar por um processo a mais para então estarmos preparados para receber. Porque, meus irmãos, se nós não estivermos preparados para receber a bênção do Senhor, nós estragaremos e perderemos a bênção do Senhor. Nós não podemos, e o Senhor não nos entregará nada além daquilo que é conforme as nossas capacidades. E é justamente aqui neste relato em que o povo está na fronteira, está prestes a entrar e a cumprir o propósito para o qual eles foram retirados do Egito, que nós vamos aprender nesta noite algo importante para que quando chegar na nossa vez, quando for a nossa vez de passar pela provação, a gente possa aprender aqui com o povo. E aqui, meus irmãos, um relato, a ordem e a missão que Moisés deu a esses espias. Eram 12 pessoas que na verdade eram 12 lideranças do povo de Israel, eram 12 príncipes, eram pessoas que tinham posição de liderança em cada uma das suas tribos. Então foram selecionados apenas pessoas que exerciam um papel de liderança. E aí já é de início uma reflexão para aqueles que exercem função de liderança, a importância que precisamos ter na condução do rebanho que está sob as nossas mãos. Ainda que sejamos líderes de ministérios, ainda que não sejamos líderes de congregação, dirigente, mas se há uma parcela do corpo de Cristo sob a nossa responsabilidade, se estamos conduzindo algo, precisamos nos atentar e precisamos observar como vamos nos comportar diante deste pequeno rebanho que está sob nossa responsabilidade, pois aquilo que nós falarmos e aquilo que nós fizermos poderá ser transformado e pode ser observado pelo povo como bênção, ou pode transtornar a fé do povo, como foi o caso aqui deste cenário, em que o povo, ao invés de receber uma palavra de ânimo, recebeu uma palavra de desânimo, e o povo ficou desesperado, e é o que nós vamos ver aqui. Moisés deu uma ordem dizendo: vocês precisam agora ir nesta terra, na terra de Canaã, para avaliar e explorar a terra. Essa palavra espia, na verdade, é explorador. Que vocês sejam exploradores e verifiquem como é esta terra que Deus está dizendo que vai nos dar. Como é esta promessa que Deus está dizendo que vai nos entregar. A promessa dada desde Abraão é que seria uma terra que manava leite e mel. Então, Moisés queria que esses líderes explorassem a terra e verificassem a natureza e a condição desta terra. Verifiquem, é a ordem de Moisés, verifiquem quem habita lá. Se o povo que lá está é forte, se o povo que está lá é fraco, se eles são numerosos ou se são poucos, verifique como é a condição da terra, se a terra ela é boa, se aquela terra é má, se ela é fértil, se ela produz muito, se ela é infértil. Avaliem se aquelas cidades que lá estão, se elas são fortificadas, se elas são apenas acampamentos simples. Avaliem, façam um relatório de toda aquela região, de todo aquele lugar. E além disso, tragam um fruto de lá para que o povo possa ver como é que é aquele lugar. E este foi o relato, meus irmãos, e nós conhecemos, e saíram esses 12. Esses 12 saíram para verificar a terra, e aí então entramos no relato do capítulo 25,
capítulo 13, versículo 25, que já é o retorno deles ao avaliarem aquela terra. Passaram 40 dias avaliando e explorando, conhecendo e fazendo este relatório para trazerem a Moisés e também para trazerem ao povo como é que era aquela cidade, como é que era aquela terra, se tinha tudo aquilo mesmo que Deus havia prometido. E o relato, meus irmãos, passaram 40 dias, o relato foi justamente dizer que a terra era boa. Versículo 27, eles vão dizer: e prestando contas a Moisés, disseram: nós fomos à terra a qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, e este é o fruto. E o fruto, meus irmãos, que eles recolheram foi um cacho de uva tão grande que foram necessários 2 homens para carregar. Botaram aquele cacho num pedaço de pau, colocou no ombro de um, colocou no outro, porque um homem só não conseguia. Então, a terra era excelente, a terra era boa, a terra era tudo isso mesmo. E o relato continua desses espias. Versículo 28, eles dizem: o povo que habita naquela terra, Moisés perguntou, o povo lá é forte? E eles respondem: sim, eles são poderosos, aquele povo é forte, aquele povo é poderoso. As cidades deles são fortificadas? Era o que Moisés queria saber. Eles retornam e dizem: sim, as cidades são fortificadas, as cidades são grandes, eles são numerosos. Eles dizem mais à frente: aquele povo inclusive tem gigantes, são descendentes dos Anaquins. Anaquins era uma linhagem de pessoas que tinham pelo menos ali entre 2,5 metros e 3 metros de altura. Imagine um exército de homens de 3 metros de altura para você enfrentar. O Vandrei tem aqui quase 2 metros, 1,80 m, já é alto para os nossos padrões. Imagine um camarada enfrentar um exército de homens de 2,5 metros a 3 metros. Assim, um exército de Golias, que foi o que Davi precisou enfrentar, que Golias era descendente desse povo dos Anaquins. Então o povo olhou: eles são poderosos? Sim, são poderosos. O relato desses espias não estava errado, meus irmãos. Eles relataram a realidade. E no versículo 30, surge então aqui Caleb, ao prestarem esse relatório, Caleb se levanta e diz, e o povo, quando ouviu isso, ficou desesperado. O problema não é trazer o relatório real, o problema é como foi trazido esse relatório. Esses espias trouxeram, pelo menos os 10, porque Caleb e Josué tinham um outro espírito e enxergavam tudo aquilo com um outro olhar, com uma outra perspectiva, enxergaram diferente, mas esses outros 10 viram e relataram ipsis literis como era a terra. A terra tinha gigante? Tinha gigante. Era real? Era real. A terra tinha fortalezas? Tinha, porque era um exército de homens fortes, poderosos. Está condizente com a realidade? Está condizente. Mas o problema, meus irmãos, é que faltou àqueles homens a compreensão de que quem tinha dado ordens e quem disse que seriam possuidores daquela terra. Lhes faltaram compreender e perceber que ainda que fossem gigantes, maior é o que está em nós. Eles ainda não tinham essa frase de Paulo, mas hoje nós temos: maior é o que está em nós do que aqueles que estão lá, aqueles gigantes que estão no mundo. Eles perderam de vista a perspectiva de que Deus é que tinha dado a ordem. Era Deus que tinha mandado e tinha dado a eles aquela terra por herança. Mas Deus nos dá por herança, mas no entanto é necessário guerrear e é necessário entrarmos e pelejar. O Senhor vai à nossa frente, mas nós precisamos entrar na batalha também. O Senhor é o nosso general de guerra, Ele vai à frente, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte como se tudo dependesse de nós. No entanto, confiando que tudo está nas mãos de Deus. O problema de muitos crentes é que a gente costuma tirar a nossa responsabilidade das coisas. A gente acha que se Deus falou algo, Deus prometeu, agora é com Deus e eu não preciso fazer mais nada. Não, tem gigante, vamos enfrentá-los. Tem fortalezas, vamos derrubá-las. Tem dificuldades, vamos comê-los como pão, disse Josué mais à frente. Então, o relato deles estava real, meus irmãos. E aqui eu vou rapidamente suscitar qual era o problema do relato. E a tua realidade, você está com... E eu vou pedir licença para me aproveitar, porque ela já contou aqui, a Carol está passando por um deserto cruel, difícil. 2, 3 meses já com a filha doente, e vai e volta, e não sabe o que é, e febre de 39, 40, e não sei quanto, e não sabe.
não sabe o que está acontecendo, mas o problema não é a dificuldade, o problema não é a tribulação, o problema é saber se Deus está contigo ou se Deus não está contigo. E neste problema, o que nós não podemos incorrer são em 3 pecados que esse povo incorreu. É real que a minha filha está com 39 graus? A realidade é essa? É, mas não é a realidade verdadeira dos fatos, porque quem cuida das nossas vidas é o Senhor. Temos que olhar para além das dificuldades, temos que olhar que além da dificuldade está o Senhor, que conduz todas as coisas. Então não é a realidade que vai determinar se a tua sorte vai ser boa ou má. Não é a circunstância difícil, não é a falta de recursos, não é o desemprego, não é a doença, não é qualquer coisa que possa acontecer neste mundo físico e real que vai determinar se você vai cumprir ou não o propósito de Deus. Quem vai determinar isso é se você está confiando no Senhor. Meus irmãos, eles trouxeram o relato real, fidedigno, certinho, correto. Mas aqui temos 3 palavras que eles usaram aqui, que demonstraram e que causaram o pânico no meio do povo. Versículo 28, quando eles dizem assim, versículo 27, a terra é boa, mana leite e mel. No versículo 28 tem assim, contudo, na sua Bíblia deve estar aí, porém, mas, alguma conjunção adversativa. A conjunção adversativa você está dizendo assim, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui é muito gostoso, mas o problema é sempre o mais. O problema é sempre estar falando a realidade, mas... E meus irmãos, só que além de ser uma conjunção adversativa, sob o ponto de vista do português, no hebraico essa palavra aqui é éfes. E éfes é tipo assim, é tudo positivo, mas esse éfes está dizendo, está anulando tudo de bom que eles disseram da terra. Éfes é como se fosse uma anulação. Eles estavam dizendo, é impossível. Tudo isso é muito bom, mas isso é impossível para nós. Tudo isso é muito bom, mas vai ser zerado, porque nós não conseguimos entrar. Esse mais tem esse sentido de zerar, de anular. A promessa Deus nos deu é muito boa, mas anula isso aí, porque isso aí não é para nós não. Então esse mais, esse contudo, tem o sentido de tirar o poder de Deus. É como se Deus não fosse capaz e não tivesse poder suficiente para derrotar aqueles adversários que estavam diante dele. Então, primeira coisa na tribulação, você não pode duvidar do poder de Deus em te livrar. Sadraque, Mesaque e Abednego não duvidaram, não usaram a palavra éfes. Eles acreditaram, rei, mesmo que tu me mandes para lá, se o Senhor quiser me livrar, Ele me livra. Mas se Ele não quiser também, estou de boa. Eu estou com Ele, mas eu não estou com Cristo, estou com Deus e não abro. É essa compreensão que nós temos. Está difícil? Nunca anule a promessa de Deus. Nunca desconfie que o Senhor não tem poder. Não há coisa alguma que o Senhor não possa resolver. Não há porta, não há grilhão, não há muralha, não há dificuldade alguma que possa anular o poder de Deus. E esses espias estavam dizendo, é impossível. Essa terra é anulada. Ela tem todas as coisas boas que Deus prometeu, mas anula tudo de bom, ela é ruim. Nós não vamos conseguir. Então, esse é o primeiro erro. E o segundo erro que eles tiveram é o versículo 31, quando eles dizem, porque não conseguiremos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Essa palavra aqui também, quando eles dizem mais forte do que nós, a palavra que está sendo usada aqui é mimeno. Palavra mimeno não é somente mais forte do que nós. Eles estavam dizendo, você pode também interpretar e traduzir que aquele povo é mais forte do que ele. Veja que a mensagem como esses espias trouxeram, estavam inclusive dizendo, eles são tão grandes que são mais fortes do que o nosso Deus. Que são mais poderosos, é mimeno, não é só mais forte do que nós somos fracos. Mas esse povo é mais forte do que o nosso Deus. Espera aí, já esqueceu das pragas do Egito? Já esqueceram do mar que teve que atravessar? Já esqueceram da coluna de fogo e da coluna de nuvem que nos guiava? Já esqueceram das águas que foram brotadas da rocha que nos fizeram saciar a nossa sede? Já esqueceram do maná?
Como pode ser um povo de apenas 3 metros de altura ser mais poderoso que o Senhor? Esse é o segundo pecado. Nós jamais podemos deixar de acreditar que o Senhor é quem tem a última palavra. É como o patriarca Jó declarou: ainda que ele me mate, porém nele eu esperarei. É Deus quem tem a última palavra, meus irmãos. E o terceiro pecado aqui, eles difamaram a terra. Eles rogaram praga na bênção. Não, essa terra nem é tão boa assim. Esse lugar nem é tão legal assim. Esse lugar é ruim, na verdade. Ele engole o povo da terra. Esse lugar vai nos tragar, vai nos engolir. E nós não vamos conseguir entrar lá. E a quarto pecado. E além de tudo, Moisés e meu povo, nós somos como um gafanhoto. Olha, que visão pessimista de si mesmo. Eu sou um gafanhoto. 4 erros que você não pode cometer em meio à tribulação. Você jamais pode anular a palavra de vitória que Deus tem sobre a tua vida. Nunca use um contudo, porém mais. Nunca fale isso. Deus tem poder para te transformar e para mudar a tua história. Nunca reclame e nunca ache que o teu Deus não tem poder para te libertar. Nunca difame a bênção e a promessa que Deus te deu. Nunca considere como um jugo. Ai, mas Deus me chamou para isso, e que coisa mais pesada. Isso é difamar a promessa de Deus. Isso é difamar aquilo que Deus tem para nós. Portanto, meus irmãos, nós temos que ter em nós um outro espírito, como houve em Josué e Calebe. Josué e Calebe tinham uma experiência e uma visão diferente. Eles olharam para tudo aquilo, eles entenderam, eles falaram: realmente aquela cidade, aquele lugar tem homens grandes, cidades fortificadas, mas nós vamos engoli-los e comê-los como um pão. Vai ser fácil ganhar. O Senhor está conosco, o Senhor está à nossa frente, é Ele que vai na nossa direção, é Ele quem peleja por nós. Sabe, meus irmãos, e às vezes a gente até ouve isso. Quando Josué e Calebe falaram isso, esses 10 espias tentaram apedrejá-los. Porque quando alguém que tem a visão de Deus começa a dizer: não, levante, saia, sacode o pó, sacode o teu choro, sacode a tua tristeza, vão vir muitas outras pessoas para dizer: não, esse daí está com nada não, é só uma palavra de ânimo para ti, é só uma palavra para te dar alegria, mas Deus não está contigo não. Era isso que aqueles outros estavam fazendo, mas eles tinham um outro espírito. Nós precisamos entender que na prova e na tribulação, nós temos que desenvolver a paciência vai gerar a experiência vai gerar a esperança, e a esperança jamais se confundirá, porque a esperança nos faz entrar na terra e vai nos ajudar a permanecer firmes no Senhor. Não volte atrás, confie, está na luta, está na tribulação, que haja um outro espírito em você. O Senhor não te deu espírito de temor, mas Ele te deu um espírito de fortaleza. Diz para o teu irmão aí, diz para ele: olha, Deus não te deu espírito de temor, Jean, não. Irmã Diva, não te deu espírito de temor. O Senhor te deu espírito de fortaleza. Seja valente, seja corajoso. Olhe para o Senhor nesta prova. Mas sabe, irmão, o que me chamou a atenção nesse texto não foi nem tanto isso, foi o capítulo 14, versículo 2. Porque até aqui você já ouviu falar sobre isso. Mas o capítulo 14, verso 2 diz assim: depois de ouvirem tudo isso, e todos os israelitas murmuraram. Meus irmãos, e aqui é interessante que nós meditemos nessa palavra murmurar. A palavra original no hebraico aqui é lum. E essa mesma palavra, ela tem um outro significado, dependendo do contexto em que ela é empregada e da forma que ela está sendo empregada no texto. A palavra lum, ela pode ser ao mesmo tempo murmuração, queixa, reclamação, mas a mesma palavra no hebraico, em um outro contexto, ela pode ser alguma coisa no sentido de transitoriedade. Mais especificamente, é como se diz passar a noite. A mesma palavra pode ser traduzida por passar a noite. Meus irmãos, e nós precisamos entender que nós estamos nessa jornada de sair das trevas e indo em busca da luz do Senhor. E nesta jornada, nós estamos numa trajetória
passageira, somos peregrinos, estamos em transitoriedade. O problema é quando nós começamos a achar que esta vida, a realidade que estamos vivendo, a gente acaba se acostumando com ela e pensando que esta é a única realidade que existe. E nós nos esquecemos que existe uma realidade espiritual sobre as nossas vidas. Nós esquecemos que existe um Deus, nós esquecemos o sentido de propósito. Nós estamos transitando aqui, mas o nosso destino não é aqui. O nosso destino é um novo céu e uma nova terra. Portanto, nós não podemos perder de vista o propósito e a terra que mana leite e mel, que está nos esperando também. Se nós compreendermos que na nossa peregrinação, que na nossa tribulação, que aqui enfrentarmos, isso aqui é apenas transitório, é apenas um passar de noite, nós não vamos, nestas circunstâncias, murmurar. Nós não vamos reclamar. Veja que o que depende é como Jesus fala em Mateus capítulo 6, ele diz assim, versículo 22, as janelas da alma são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, esse aqui está melhor. Se os teus olhos forem maus, então o teu corpo será recoberto de trevas. E quão densas trevas serão a tua luz. Veja, meus irmãos, a tribulação pode ser olhada e reagida a ela, ou com murmuração, ou da mesma tribulação, a mesma palavra, pode ser, é só uma passagem. É como Paulo diz, é uma leve e é momentânea tribulação. Isso aqui que eu estou enfrentando é passageiro, não é a realidade dos fatos, não é a realidade real. Eu sei que o Deus tem para mim coisas maiores. Ele está apenas me fazendo passar um processo para que eu esteja preparado para receber a promessa que Ele tem para mim. Então veja que na tribulação, essa palavra que se aplica aqui para a murmuração, se você olhar com o olhar correto, com a iluminação do Espírito e compreender que aquela tribulação é apenas um processo, todos nós queremos uma terra fértil, boa, que mana leite e mel, mas passar pelo processo até chegar na terra, isso nem todos nós queremos passar. E quando estamos no processo, a gente olha e diz, vou murmurar, isso aqui, Deus não me ama, Deus não cuida de mim. E a murmuração e a queixa, a reclamação, é uma atitude no sentido de dizer, Deus, tu não sabe o que está fazendo, tu está fazendo errado, não era para ser assim não. Esse povo não era para ser gigante, esse povo era para ser um povo pequeno, para a gente entrar e ganhar fácil, com os pés nas costas. Quem murmura diz que Deus não sabe o que está fazendo. É como que estivesse dizendo assim, sai do teu trono, deixa eu sentar aí, porque eu sei fazer melhor do que tu. Esse é o perigo da murmuração. Mas a mesma palavra, para quem tem uma visão e compreende que Deus conduz todas as coisas e que Deus está à frente de nós, a mesma palavra, isso é só uma passagem, isso é só um tempo, é só passar uma chuva, logo mais à frente a alegria vai vir pela manhã. Meus irmãos, e aqui o antídoto para combatermos, para entrarmos na tribulação, com esta palavra, mas não murmurar, é entrarmos na alegria, é vivermos uma vida de alegria, não é alegria humana, é a alegria do Senhor. Paulo diz assim, ele fala e ele reforça, alegrai-vos no Senhor, e ele diz assim, outra vez vos digo, alegrai-vos. Neemias fala para o povo quando estava lendo a Torá, lendo a palavra, e eles estavam chorando e pranteando. Neemias diz, ei, parem de chorar, a alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, e aqui nós temos que entender isso. Quem está na prova e olha para a prova, compreendendo que é uma passagem, é um processo, é temporário, ele vai conseguir dizer como Abacuque falou, que nós cantamos aqui. Veja que a declaração de Abacuque, ele estava neste cenário de luta, de aflição,
ele estava vivendo em um tempo em que a injustiça prevalecia, o direito não era aplicado, eram subornados, o povo estava perecendo, estava perdido, mas ele diz: Senhor, ainda que tudo isso esteja acontecendo, ainda que não tenha alimento, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, ainda que os rebanhos sejam exterminados, contudo, olha que esse contudo do profeta é diferente do contudo dos espias. Esse contudo do profeta, ele está anulando tudo que ele falou antes, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que tenha prova, mesmo que eu tenha escassez, mesmo que eu não tenha recurso, mesmo que eu não tenha saúde, mesmo que eu não tenha emprego, contudo, eu me alegrarei no Senhor, porque é Deus que me consola e que me fortalece. E o profeta não para aí. Ele anula tudo que está ruim, ele diz: contudo, eu me alegro no Senhor, contudo, o Senhor é a minha força. É o verso 19 do capítulo 3 de Abacuque: o Senhor Deus é a minha força, mesmo que tudo isso esteja acontecendo. Veja que o relato do profeta é completamente diferente, ele está num cenário muito pior do que os espias estavam enfrentando. Deus estava ali levando o povo, à frente do seu povo. Segundo a tradição dos rabinos, dizem que esse era o momento em que Deus mais se manifestou diante do povo, e o povo duvidou do Senhor. O profeta aqui está crendo no Senhor. A força do profeta é o Senhor. Ele compreendeu que era o Senhor que importava. Davi foi outro que compreendeu a transitoriedade das suas lutas. E aqui a diaconisa Gloriane falou de um relato de Davi. Davi foi ungido rei, tinha uma promessa de se assentar ao trono para ser rei. Ele foi ungido muito novo, com 15, 17 anos de idade. Ele poderia achar que, pronto, já fui ungido rei, agora eu sou um dos prometidos, eu vou assumir o trono. Então Deus só vai poder me levar por lugares legais, porque eu sou rei. Já tinha recebido a unção. Mas, meus irmãos, o processo de Davi, a noite de Davi, esse lum de Davi, essa prova temporária, foram 15 anos até ele sentar no trono. Você está passando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Já começa a reclamar, ficar que nem um siri na lata, desesperado. Deus, esse negócio não vai passar não. Fica 15 anos esperando a promessa se cumprir, como foi Davi. É difícil, meus irmãos, porque é um processo. Davi era um garoto quando foi ungido, mas para ser rei, ele não pode mais ser um garoto, ele tem que ser um homem experimentado na batalha, ele tem que ser um homem que tenha experiências com Deus e que tenha relacionamento com o Senhor, ele tem que ter o que contar para o povo. Tanto que ele é um dos maiores escritores dos Salmos, porque ele foi um homem inspiradíssimo por todas as batalhas e por todo esse processo, e é o que está no Salmo de número 30. Davi, quando escreve o Salmo de número 30, que eu peço que você abra aí esse Salmo de número 30, se você tiver uma caneta, um lápis, alguma coisa, grife aí o versículo 5, que nós vamos ler. Mas o salmista Davi, ele, ao passar por esse processo, ao passar por este lum, ele entendeu que não era para murmurar, mas ele entendeu que era apenas um processo e um momento transitório até ele chegar à promessa de alcançar o reinado. Veja o Salmo de número 30, versículo 1, salmista Davi diz: ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu me tiraste da sepultura e preservaste a minha vida para que eu não descesse a cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do júbilo vem de manhã. E pasme, meus irmãos, a palavra que está aqui, o choro pode durar uma noite, é lum. A mesma palavra de murmuração. Só que para Davi, esses 15 anos, foi só uma noite de preparação para ele receber a promessa. O mistério está em como nós olhamos para a luta e para a tribulação. A diferença está em como nós percebemos a circunstância que está ao nosso redor. Você vai murmurar
ou você vai olhar compreendendo que é só um processo. Como nós cantamos, você vai poder cantar que o choro vai durar só uma noite, a tribulação vai durar só um momento temporário, leve e momentâneo. O apóstolo Pedro também escreve a respeito da provação. Ele diz: olha, ainda importa que vocês sejam provados apenas para que a vossa fé seja aperfeiçoada, e a vossa fé ela é mais valiosa do que o ouro, mas ao serem provados, porque ela é mais valiosa do que o ouro, essa provação vai redundar com que vocês manifestem a glória e o louvor de Deus. É para isso que vem a luta, é para isso que vem a prova. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite, tire de fora da sua vida a reclamação. Deixe de reclamar e olhe para as tribulações, as dificuldades que você está passando. Compreenda, é o Senhor que está me preparando, é o Senhor que está me treinando, é o Senhor que está me capacitando. Repito o que Paulo escreveu aos Romanos: porque eu estou passando esta tribulação para que eu tenha paciência, para que eu espere o momento certo para receber a bênção e a promessa, para que ao ter paciência eu tenha experiência para compartilhar com os outros. Quando eu passei por isso, meus irmãos, aconteceu isso, eu fiz aquilo. Quando eu fui para a cova dos leões, eu fiz isso, fiz aquilo. Quando eu fui para a fornalha de fogo ardente, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Nós entramos lá, começamos a cantar, de repente começamos a dançar, e veio um quarto homem e começamos a celebrar. Experiência. E aí essa experiência, essa paciência, oriunda desta tribulação, vai te dar esperança e vai te fazer jamais desistir, porque a esperança não é confundida por nada. Quando nós esperamos, como diz o hino de número 305, a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos com paciência, com esperança, com experiência. Jesus ainda, até quando? Estamos na noite, até quando? Como é? A luz, né? A luz da manhã raiar. Eu fui misturando as coisas, esqueci o final do coro. Eu vou pedir para o pastor Paiva cantar esse louvor. Estamos na noite, mas a esperança me conserva para aguardar o amanhecer de Deus. Meu irmão, mas além dessa esperança escatológica, tenha esperança que essa tua prova vai passar. Nem tudo é eterno, só a vida é eterna, e a perdição também é eterna. A morte também pode ser eterna, a vida também é eterna. Mas enquanto aqui estivermos, a vida é um ciclo. Você pode estar na bonança, não fique tão alegrinho não fique tão animadinho não, porque vai vir um vale. Mas quando estiver no vale, você vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando você estiver no vale, você vai dizer: aonde que vai vir meu socorro? Olho para o lado, olho para o outro, não tem ninguém, mas elevo meus olhos para os montes, é de lá que veio o meu socorro. Porque quando você estiver no vale, você vai dizer para a tua alma mesmo: por que te abates, ó minha alma, por que te afliges dentro em mim? Espera um pouco e eu ainda o louvarei. E quando você estiver no vale, você vai dizer para você mesmo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você está na bonança, curte, fica bem, mas te prepara, porque o processo para chegar no céu tem altos e baixos. O que não pode ter altos e baixos é a nossa fé. Mas a nossa jornada vai ser sinuosa, mas a nossa fé, como Paulo diz, tem que ser de glória em glória, de vitória em vitória. Até quando? Até você chegar à estatura de varão ou varoa perfeito. Fique de pé, meu irmão, minha irmã, vamos orar ao Senhor. Se você está desesperado hoje, está numa luta, numa tribulação, aflito, lum para você, lum, L-U-N de navio, lum para você, é passageiro, não é o lum da murmuração não, é o lum da transitoriedade. Vai passar, vai passar. Eu quero te pedir, como diz um Nelson Ned, e tudo passa, tudo passará, e nada fica, não é isso?
Mais ou menos por aí. A vida aqui tudo passa. Tudo passa. E eu quero te incentivar, eu não vou orar por você não, você vai orar pelo teu irmão. Sabe por quê? Porque a mensagem do povo, dos espias, eram dos líderes trazendo desespero. E o povo se desesperou. Mas hoje, tem alguém aqui que está dizendo para você, não se desespere. E você vai olhar para o teu irmão e vai dizer, não se desespere também. Nós estamos juntos aqui. Nós vamos vencer. Nós vamos passar por essa luta. Você vai vencer. Se você sabe que tem alguém que está passando luta, vai lá, sai do teu banco e diz para ele, ei, persevera, fica firme, o Senhor vai te dar vitória. É passageiro, é transitório, é leve e é momentânea essa tribulação que tu estás passando. É você que vai orar pelo teu irmão. É você que vai clamar em favor do teu irmão diante do Senhor. Faça isso. Se junte aí. Irmã Maria Campelo, se junte aqui com a irmã Diva. Comece a orar. Ore. Interceda pelo teu irmão. Fale para ele. Confia no Senhor. Confia nele. E tudo mais ele fará. Ore por ele. Comece a orar. Não vou orar por você não. Você que vai orar. A igreja vai orar pela igreja. É você que vai orar pelo teu irmão. É você que vai orar pela tua irmã que está do teu lado. É você que vai clamar a Deus. Porque é você que o Senhor quer usar e quer te dar a experiência e te fazer vencedor. Comece a orar. Não olhe para mim não. Feche teus olhos. Ore com o teu irmão. Comece a clamar por ele. Comece a pedir, Senhor, intercede em favor da causa do meu irmão. Começa a trazer libertação. Senhor, começa a desatar, Senhor, as causas judiciais. Senhor, Tu és que dás a vitória, Jesus. És Tu que vai à nossa frente. Não tem gigante capaz o suficiente de interromper o mover de Deus. Não tem nada que pode parar. Jesus, abençoa o Teu povo que agora está intercedendo e clamando uns pelos outros. Derrama a Tua graça. Derrama do mesmo Espírito que houve sobre Josué e sobre Calebe, que não se contaminaram por aquela visão errada, por aquela visão deturpada de quem era Deus. Derrama uma unção de vitória, Jesus, uma fé de confiança, Senhor, de esperança. Nesta tribulação, há esperança para ti, há esperança para o ferido, há esperança para o cansado, ainda que esteja cortado pela raiz, ao cheiro das águas, tu vais florescer e tu vais frutificar, porque o Senhor é quem está à frente do seu povo, é o Senhor dos exércitos quem peleja por ti e quem peleja por nós. Nós clamamos a ti, Jesus. Levanta, Jesus, levanta o teu povo. Se teu filho, a tua filha está triste, desesperançada, derrama um bálsamo de alegria agora. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, porque a vitória do Senhor está sobre o seu povo e sobre a sua igreja. Levanta, Senhor, levanta das águas, levanta da tribulação, Senhor, vai agora para que o teu povo saiba que tu estás marchando à frente, para que o teu povo saiba que tu estás adiante de nós, que tu vais à frente do teu povo. Nesta semana, Senhor, fecha a boca do leão, Senhor, livra na cova do leão, Senhor, faz aplacar e amainar a fogueira, faz cessar o fogo da tribulação, renova a esperança, vai trazendo cura sobre as nossas vidas, Senhor, cura as nossas crianças, cura, Senhor, completa cura, Senhor, na vida da Lia, completa cura, Senhor, na vida da Helena, Senhor, completa, Senhor, cura toda a enfermidade do teu povo, porque és tu quem nos dá a vitória, és tu quem nos dá a certeza que tu estás à nossa frente. Ajuda teu povo, Senhor, a olhar para ti e não a olhar para os anaquins e não a olhar para as fortalezas. Nós vamos comê-las como pão, Senhor, nós vamos destruí-los, nós vamos passar por cima, porque o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, abençoa, assim nós oramos a ti, assim nós te pedimos, Pai, abençoa. Aleluia, aleluia, aleluia.